Muito bem, pessoal, nós vamos dar início então ao nosso curso Matemática para o Banco do Brasil. E o formato do nosso curso são aulas curtas, pequenas aulas, mas com um objetivo a ser cumprido. Então, não adianta eu ficar aqui 1 hora falando na sua cabeça e terminar a aula e você nem saber o que você aprendeu. Não. No nosso curso, as aulas são menores, tá? 10, 15, 20 minutos aí no máximo, mas você sai com o objetivo cumprido, tá? Então a gente é bem prático. Eu vou mostrar aqui na prática como se realizam os cálculos, como se resolvem os problemas, as questões, e você vai sair de cada aula com um aprendizado fechado, né? Você vai cumprir um objetivo. Então, sem falar muito, vamos começar. Divisibilidade. O que é isso? Nós precisamos, primeira coisa de tudo, você precisa saber quando que um número é divisível por outro. O que é ser divisível? É você fazer a divisão e não sobrar resto, né? A divisão ser exata. Então, por exemplo, nós queremos saber se o número 24 divide por 3. Então, veio aqui fácil. 24 dividido por 3, dá 8 certinho e não sobra nada. Então, se você tiver 24 pessoas e quiser dividir em grupos de 3, você vai ter 8 grupos. Se você tiver 24 pessoas e quiser fazer 3 grupos, vai ter 8 pessoas em cada grupo e não vai restar nenhuma. Então, 24 é divisível por 8, tá? A nossa questão é saber se um número divide por outro sem ter que fazer o cálculo. E nós vamos precisar muito disso, principalmente com relação ao 2, ao 3 e ao 5. Com outros números também existem regras, você não precisa fazer a conta para saber, mas essas regras são mais difíceis. Toda hora a gente vai precisar de saber se o número divide por 2, por 3 ou por 5. Por isso que eu vou trabalhar só com essas regras aqui. Vamos enxugar, vamos ser objetivos, vamos manter o foco. É assim que a gente aprende matemática, tá? Então, olha só. Divisibilidade por 2. Quando é que o número divide por 2? Quando o número é par. E você sabe, o número par é aquele que termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Tá certo? Então, por exemplo, esse aí que eu coloquei, 24. 24 divide por 2? Claro que divide, dá 12, não é assim? Então, basta que o número termine em 0, 2, 4, 6 ou 8 para que ele seja divisível por 2. Essa é muito fácil, né? Divisibilidade por 3. Quando é que eu sei se um número divide por 3? Por exemplo, 24 ele dividiu por 3. Teria como eu saber isso sem fazer a conta? Claro, professor, é a tabuada. Beleza, mas vamos pegar um número maior então? O que você me diz? 222. Será que divide por 3? Professor, essa aí eu tenho que fazer a conta. Pois é, mas deixa eu te mostrar uma coisa. 2 mais 2 mais 2, quanto que dá? Olha, vamos somar os algarismos. Lembrando que o número é como se fosse a palavra inteira, 222. E os algarismos é como se fosse cada letra, né? Vamos fazer essa comparação. Então, 2 aqui é o algarismo. E aí eu vou somar os algarismos, deu 6. 6 divide por 3? Divide. Então, 222 divide. Essa regra só serve para o 3 e para o 9, beleza? Você soma os algarismos e vê se o resultado divide. Agora, a gente, claro, precisa ter a certeza absoluta, né? Você está duvidando que 222 divide por 3? Vamos ver? 22 dividido por 3 dá 7. 7 vezes 3, 21. Sobra 1 aqui. 12 dividido por 3, 4. 4 vezes 3, 12. Poxa, professor, tem que estar bom na tabuada e nas contas, com certeza. Eu vou deixar uma lista de exercício aí, não vou dar aula sobre isso, mas vou deixar uma lista para você treinar, fazer cálculos de cabeça ou na ponta do lápis, tá? Em outras palavras, sem usar a calculadora. Você tem que saber fazer cálculo sem usar a calculadora. Eu vou deixar a lista de exercício aí para você treinar, tá bom? E, embora não faça parte do nosso curso, vou também deixar um link ou colocar a própria aula aí como material extra se você tiver dúvida de como faz contas sem calculadora, tá? Isso é importante. Então tá. 729, será que divide por 3? 7 mais 2 dá 9, 9 mais 9 dá 18. Então esse número aqui tem que dividir, hein? Tem que dividir por 3, vamos ver quanto que dá. 7 dividido por 3, 2. 2 vezes 3, 6. Sobra 1 aqui, baixa o 2. Aqui é 4. 4 vezes 3 é 12, não restou nada. Vou baixar um 9. 9 dividido por 3, 3.
resto 0. Então tá aí. Essa regra realmente funciona, você está vendo, né? Divisibilidade por 5. Essa é mais fácil ainda do que os números pares, porque vai dividir por 5 o número que terminar em 0 ou 5. Fácil demais, né? 10, 15, 20. A gente, quando conta de 5 em 5, você percebe que só termina em 0 ou 5. Então, é simplesmente essa a regra da divisibilidade pelos 5, né? E a gente precisa saber também o que são números primos. Números primos são aqueles números que não têm divisores além do 1 e do próprio número. Como é que é essa história? É o seguinte, todo número, qualquer número, divide por 1, dá o próprio número. Então, 7 dividido por 1, 7. 29 dividido por 1, 29. 100 dividido por 1, 100. É isso aí, você sabe também. E também o número divide por si mesmo, né? 7 dividido por 7, 1. 11 dividido por 11, 1. 1000 dividido por 1000, 1. Então, todo número divide por 1 e por ele mesmo. Esses divisores a gente chama de divisores triviais. Então, quais são os divisores triviais de um número? São o 1 e o próprio número, tá? Acontece que existem certos números que só dividem por 1 e por eles mesmos. Esses números são chamados números primos. Tá? Então, por exemplo, o caso do 7. 7 só vai dividir por 1 e por ele mesmo. Não divide por 2, não divide por 3, não divide por 5. 7 só divide por 1 e por 7, que é mesmo os divisores triviais que ele já tem. Sei lá, 1001, será que é primo? Não sei, aí a gente teria que testar. Se você testar o 1001, você vai ver que ele não é primo, porque 1001 vai dividir por 7, vai dividir por 13. Será que eu falei besteira agora? 1001 divide por 13, vamos testar? Por que eu estou fazendo isso? É planejado, tá, gente? É porque você só tem como saber se o número é primo ou não testando. Não tem como bater o olho no 1001 e falar que ele é primo ou não. Eu já falei que ele divide por 7. Agora, a curiosidade é se ele vai dividir por 13. Então, aqui 100 dividido por 13 vai dar 8 vezes. 80 mais 24, não, vai dar só 7. 7 vezes 13, 70 mais 21, 91. Sobra 9, olha só, 91, 7 de novo. Então aí, dividiu por 13. Então 1001 está longe de ser primo. Parecia, professor, que 1001 não ia dividir por nenhum outro número. Mas divide. Divide por 7, por 13 e por 11, porque 77 vai dividir por 11. Beleza? Ficou claro o que são os números primos? Vamos fazer uma listinha básica aqui, que a gente vai precisar muito deles. 2 é o único número primo que é par, porque 2 só vai dividir por 1 e por ele mesmo. E todos os outros pares vão dividir por 2. Então, não tem como o número ser par e ser primo, a não ser o próprio 2. É o único primo que é par, né? Depois nós vamos ter 3. Depois nós vamos ter 5. Depois nós vamos ter 7. Vamos ter 11, 13, 17, 19, 23. E por aí vai. Não confunda o número primo com o número ímpar, tá? Porque tem primos, tem ímpares que não são primos, por exemplo. 729 aqui, olha, é ímpar e não é primo. 1001 é ímpar e não é primo. E essa lista aí, como eu falei, não tem uma regra, tá? Para saber se o número é primo ou não, só testando, beleza? Então você tem que testar se ele divide pelos números que vêm antes dele. E à medida que a gente for resolvendo exercícios, você vai entender isso melhor. Por enquanto, basta saber o que é um número primo e essa listinha básica aí. Bom, vamos seguir. Decomposição em fatores primos. É o seguinte, quando um número não é primo, a gente chama esse número de número composto. E todo número composto, ou seja, que não é primo, ele pode ser escrito como a multiplicação de números primos. Então você pega um número que não é primo, ele é o resultado de uma multiplicação de números primos. E isso é muito útil para a gente na matemática. Nós vamos precisar fazer isso muitas vezes, que é encontrar quais são os números primos que eu multiplico para obter um certo número. Então vamos ver isso diretamente no exercício. Faça a decomposição em fatores primos dos seguintes números. Eu sei que vai dar um déjà vu em você agora, porque você já fez isso muito na escola e nem sabia o que estava fazendo. Vamos lá, 360. Nós vamos fazer isso, colocar o 360, traçar essa linha vertical e vamos dividir pelos números primos em sequência. Qual é o primeiro número primo? O menor de todos? 2. Professor, achei que fosse 1. Não, 1 não é primo, tá? Não é considerado primo. Então, o menor número primo é 2. Então, 360 divide por 2, ele é par.
termina em 0, né? Então vai dividir por 2. Aí você então vem aqui, coloca o 2 aqui e faz a divisão. 360 dividido por 2, 180. 180 ainda divide por 2? Sim. Então você coloca o 2 e divide de novo. 90. Ainda divide por 2? Sim. 45. Pegou o jeito aí? Percebeu? Você vai dividindo aqui até quando der. 45 divide ainda por 2? Não, não divide mais. Aí eu vou para o próximo número primo que está na fila. Depois do 2, quem é o próximo número primo? 3. Lembra da nossa listinha? Confere aí. 2, 3, 5, 7. Não é assim? Então, 3. 45 divide por 3. Aí eu faço o esqueminha de somar os algarismos. 4 mais 5 dá 9. 9 divide por 3. Então, eu posso colocar o 3 aqui porque eu sei que vai dividir. Olha a gente usando aí que aprendeu no slide anterior. Vai ser sempre assim, tá? 45 dividido por 3, 15. 15 divide por 3? Sim, dá 5. 5 divide por 3? Não, porque 5 é primo. E é o próximo da fila. Depois do 3 vem o próprio 5. Então eu já coloco 5 aqui. 5 dividido por 5 é 1. Chegou no 1, acabou a brincadeira. Porque 1 não divide por mais ninguém, só 1. E aí você tem aqui, nessa linha aqui, olha, 2, 2, 2, 3, 3, 5, exatamente os números primos que, quando multiplicados, resultam no 360. 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 de novo dá 8. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 3, 72. 72 vezes 5, 360. Então, nós acabamos de fazer o que pediu aqui. Faça a decomposição em fatores primos. Está aí a decomposição. E nós temos uma forma abreviada de escrever isso. 2 apareceu 3 vezes, então vai ficar 2 elevado a 3, que é 2 vezes 2 vezes 2, vezes o 3, que apareceu 2 vezes, vezes o 5, que apareceu uma vez. Quando o expoente é 1, né? Então eu não preciso escrever. Então, está aqui a decomposição do 360. 2 elevado a 3, vezes 3 elevado a 2, vezes 5. Pronto, vamos fazer a letra B? Vamos lá. 2.772. Nós vamos fazer a composição. Qual é o primeiro número primo? 2. Esse número divide por 2? Sim, porque ele é par. Então, vou colocar o 2 aqui e vou fazer a conta. Essa conta vai ser mais chata, hein? Então, vou até armar ela aqui. Não tem essa de super-homem, não, de super-mulher, de calculadora humana, não, tá? Na hora da prova, você arma a conta e faz. Aqui vai dar 2, resta 0, baixou 7, vai dar 3. 3 vezes 2, 6, vai dar 1 aqui, 17. Vai dar 8, 16, vai dar 1, 2, 6. 1.386, deixa eu ver se isso é verdade. 2.600 mais 160, 2.760 mais 12. Certo. Fiz uma conferência rápida aqui. 1.386. Ainda dá para dividir por 2? Dá, porque o número é par. Então nós vamos pegar aqui e vamos dividir por 2. Olha, faça o cálculo. Não, evite fazer de cabeça, tá? Faça no papel. Por que eu te falo isso? Porque na hora da prova bate o nervosismo e você tem que aliviar ao máximo a sua cabeça e não ficar ocupando ela com o que você pode pôr no papel. Então, deu aqui 1.200 mais 180, 1.386, perfeito. 693. Divide por 2 ainda? Não, não divide mais, porque o número é ímpar, não é mais par. Quem é o próximo da fila depois do 2? 3. Esse número divide por 3, 6 mais 9 dá 15, 15 mais 3 dá 18, sim, divide por 3. Então, vamos dividir. Dividindo por 3, 2 vezes 3, 6, 0, baixo 9 aqui, 3 vezes, 9 de novo, 0 aqui quer dizer 3, 231. 231. Esse número divide por 3, 2 mais 3 é 5, 5 mais 1, 6. Divide. Então, vamos colocar o 3, vamos fazer a conta. 23 dividido por 3, 7. Aqui vai ficar 21, 2, 1 de novo, 77. 77. 77 divide por 3? Não. 7 mais 7 dá 14. 14 não divide por 3. Então, divide por 5? Não, porque não termina nem em 0 nem em 5. Divide por 7. Bom, a gente poderia testar, mas está na cara que divide. 77 dividido por 7 dá 11. E 11 é o quê? Primo. Então, já põe o 11 aqui de uma vez, porque o 11 só vai dividir pelo 11. Chegou no 1, acabou a brincadeira. Está aqui a fatoração, a decomposição do número. 2 elevado a 2, vezes 3 elevado a 2, vezes 7, vezes 11. Beleza?
Nós estamos aí com 15 minutos de aula, mas vamos lá. Vou continuar aqui porque você tem que ver bastante exemplo para fixar a ideia. Quer pausar o vídeo e tentar fazer isso aqui sozinho? Sozinha? Faça isso. Pausa aí e tenta fazer. Eu vou fazer aqui. Se você quiser pausar, dá tempo ainda. Então vamos lá. Esse número divide por 2? Não, porque é ímpar. Esse número divide por 3. 5 mais 7 é 12. 12 mais 10, 22. Não divide por 3. Esse número divide por 5? Não divide por 5. Quem é o próximo da fila? Olha, 2, 3, 5, 7. Será que divide por 7? Não, nós vamos ter que testar. Então vou aproveitar um cantinho aqui, ó, igual você na prova. Aproveite todos os cantinhos que tiver na folha para fazer suas contas. 8 vezes 7, 56. Desceu 1, 11 por 7. Vai dar 1 aqui. E aqui vai ficar 7, 4, 9, 49 por 7, 7. Olha só, hein? Quem diria? Professor, tem um jeito de saber, não sem fazer a conta? Tem, gente, mas é complicado, você não vai lembrar a regra na hora da prova. É o que eu tô falando, vai com a cabeça livre para a prova. Evita ficar decorando coisa. Olha aí, fiz aí uma conta, acabou. É melhor você estar bom de conta do que ficar decorando regra. 817. Então deu para dividir, deu 817. E 817 divide por 7? Você testa de novo. Divide aqui por 7, ó, não custa nada. 1 menos 7 sobra 1, 11. 1 aqui de novo. Menos 7 vai dar 4, 47 não divide por 7. Então não divide por 7. Quem é o próximo número primo depois do 7? 11. Então nós vamos testar se isso aqui divide por 11. 81, aí vai dar 7, 77, 4, 47 não divide por 11. Então não divide por 11, acabou. Quem é o próximo primo depois do 11? 13. Então eu vou ter que testar por 13. Professor, não tem outro jeito mais fácil, eu não me conformo. Não tem outro jeito. Por 6, 6 vezes 13, 60 mais 18, 78. Aqui vai sobrar 3. 37 aí, não deu. Professor, então 817 é primo. Não, é muito cedo para você falar isso. Tem que testar mais. Quem é o próximo primo depois do 13? 17. Você vai testando. 17 aqui dá quantas vezes? 5, 4 vezes. 40 mais 28, 68. E aqui vai dar 12, 13... 137 dividido por 17 vai dar? Você testa. Nossa, professor, não estou acreditando. Então vou até parar por aqui. Tá? Vou até parar por aqui, porque senão nós vamos gastar muito tempo na aula. E eu só fiz até aqui para mostrar para você que na hora da prova você não teria escape. Você tem que fazer essa conta. Aí vai da maldade da banca, tá? Então vou fazer a conta aqui sem ficar testando. Vou te contar. Só ia dar para dividir por 19. Então, olha, aqui 817 dividiria por 19, daria 43. E 43 é primo. E você só saberia disso testando de novo. Só que você não precisa testar pelos que já vieram antes, tá? Então, se não tinha dado antes do 19, agora também não daria. Então, 43 não divide por 19 e nem por ninguém depois do 19, né? Então, é só pelo próprio 43. Então, 43 é primo. E aí vai dar 1. Então esse número foi um número difícil. 7 vezes 19 vezes 43. É o que eu estou falando, depende da maldade da banca. Tá? Porque a banca pode colocar uma questão dessa só para dificultar. E aí vai ter dificuldade que não está bem nos cálculos. Por isso, faça a lista das continhas básicas que eu vou deixar aí. Tá? Baixe essa lista, se você puder imprimir, imprima, mas faça cálculos, porque isso aí faz parte de banca. Eu estou dizendo para você, acredite em mim, tem que ir bom de cálculo, boa de cálculo para a prova, senão vai passar aperto. 729 e 1024 eu vou deixar para você fazer, tá bom? E vou colocar em anexo nessa aula aí as respostas. Eu vou dar a resposta aqui de uma vez. 729 vai dar só 3. Você vai dividindo, vai dar 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Quantas vezes? Já conto para você. Daria 6 vezes, tá? Então é 3 elevado a 6. Faça os cálculos aí para você conferir se é isso mesmo. E o 1024 vai dar até raiva. Porque toda hora você vai dividir por 2. 1024 dividido por 2, 512. Dividido por 2, 256. Dividido por 2, 128. E aí você vai encontrar 2 elevado a 10. Tá bom? 2 elevado a 10. Então fica a letra D e a letra E como um exercício para você mostrar que dá esse resultado aí que eu coloquei.